O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, nós encontramos uma situação que gente que já era cristã, já era batizado, participavam da ceia, mas quando tinham algum caso um com o outro, iam aos juízes. E Paulo fala severamente a eles: irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Ele opõe os injustos, que eram aqueles juízes, né, aos santos, que eram justamente os que a igreja tinha. Gente muito boa, muito capacitada para julgar. Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? E é uma grande verdade aqui. Os santos julgarão o mundo. Ora, se o mundo está sujeito a vosso julgamento, sereis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Se tendes dessas questões a resolver, recorrei a juízes que a igreja não pode recomendar. Bonito isso de Paulo. Juízos que a igreja não pode recomendar, porque não são justos, não são capacitados. E, pelo contrário, há na comunidade quem possa julgar as questões entre um e outro. Digo isso para a confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? E aí é uma grande coisa: o julgamento se faz entre irmãos e com os critérios de irmãos. Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis.
Isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Já é uma grande falta haver processos entre vós. Pelo contrário, vós é que cometeis injustiça, fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Paulo dá uma lambada aqui. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. Paulo é preciso. No Antigo Testamento já há uma passagem sobre os efeminados. E aqui no Novo Testamento, Paulo tem outra passagem. E é muito clara. Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. Fica muito claro. E é preciso que nós ajudemos as pessoas a saírem de tudo isso. Porque, infelizmente, é um lamaçal onde as pessoas entram. E um lamaçal que as vai levar para o inferno. E vós, isto é, alguns de vós eres isso. Quer dizer, alguns de vós eres idólatras, eres efeminados, eres pederastas, eres ladrões, assim para frente. Alguns de vós eram isso. E vós, isto é, alguns de vós eres isso. Mas aí está bonito, fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A grande transformação, a grande transformação. E o nosso trabalho é justamente isso. É tirar as pessoas de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Porque elas precisam ser salvas, precisam ser salvas. No Evangelho, nós encontramos Jesus foi à montanha para rezar. Ele fazia muito isso. E passou a noite toda em oração a Deus. Mesma coisa, ele fazia muitas vezes isso. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. E aí, Jesus, nós estamos no Evangelho, nomina cada um deles. Simão, André, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Judas, filho de Tiago, e até mesmo Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus escolheu 12, porque muita gente cercava Jesus e queria acompanhar Jesus. E naquela noite de oração, o Pai revelou a ele que ele não podia fazer assim. E ele precisava ter um grupo determinado com o qual ele trabalhasse, que estivesse ao lado dele e realizasse as coisas do reino. Foi por isso que Jesus, daquela multidão que estava
lá na planície, escolheu 12. Penso que muita gente ficou decepcionada, mas era a voz do Pai e não a voz dele, de Jesus. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Era sempre a mesma coisa, ouvir Jesus. E era preciso ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Beleza. A multidão toda procurava tocar em Jesus. Tocar em Jesus. Porque uma força saía deles e curava a todos. Não é nenhuma força magnética, essas invenções que aparecem. Não, era a força espiritual de Jesus. Era a própria divindade de Jesus. Era a sintonia de Jesus com o Pai. A multidão tocava, procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Imagine que beleza, curava a todos. O Evangelho diz que eram muitíssimos e de várias cidades. Todos eram curados. Jesus quer curar. Jesus quer curar a nós. E nós não podemos nos esconder. Jesus quer curar a muitos. E nós precisamos orar pelas pessoas para que elas sejam curadas. Deixa eu dar um exemplo. Houve uma época grande em que ou a pessoa dizia, ou eu com palavra de ciência dizia, que aquele casal queria ter filhos e não conseguia. E pela graça de Deus, eu orava pelas pessoas. Beleza! Quantas e quantas mães engravidaram, quantas e quantas crianças nasceram. Depois desapareceu isso da minha vida. Não sei porquê, mas o Senhor julgou que não era preciso mais isso, que eu fizesse outras coisas. Mas temos que ser ousados e orar para que as pessoas sejam curadas. Curadas das coisas mais difíceis. Porque nós não oramos por nós, nós oramos pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.